Olá, pessoal do segundo ano. Então, essa semana nós vamos estar fazendo uma atividade avaliativa sobre capacidade térmica e calor específico. Porque já assim, então, em seguida, a gente fazer mais uma atividade avaliativa. Vocês têm apenas uma nota do segundo semestre, referente à atividade somatória, e a recuperação que está encerrando essa semana. Apenas uma nota. Na semana que vem, a gente já está na primeira semana daí de novembro. E a gente só tem praticamente novembro para termos aí 3 notas para o fechamento do semestre, que é o mínimo que a escola está cobrando, né? Que cobrava, pelo menos, antes. E nas outras escolas, eles vão deixar a gente fechar com 2 notas. Mas com vocês, então, como está no PPP da escola, no mínimo 3 avaliações. Então, nesta semana, a gente vai estar fazendo essa atividade avaliativa, hoje, né? Postando aqui no dia 26. Na semana que vem, no dia 2 é feriado, então provavelmente a gente vai postar no dia 3. Aí a gente já vai postar um outro exercício que também vai valer nota, certo? Esse outro exercício também vai valer uma nota de 0 a 10, que vai ser a terceira nota de vocês. Aí depois, nas 2 últimas semanas de novembro, a gente vai recuperar essas 2 atividades. Então, a ideia é que vocês façam 2 atividades em seguida e depois 2 recuperações em seguida. Porque não tem como eu fornecer a recuperação para vocês já no dia 3, sem lançar as notas, né? Sem vocês saberem as notas de vocês. Então, a gente vai fazer 2 avaliações em seguida e depois nós fazemos 2 recuperações em seguida. Vamos evitar deixar atividades avaliativas para o mês de dezembro, certo? Então, por isso que a gente vai dar uma apressadinha agora, fazendo atividades avaliativas. Eu vou explicar o conteúdo aqui para vocês e vocês vão fazer os exercícios. Caso vocês tenham dúvida ou fiquem com uma nota abaixo, nós vamos recuperar isso ali no finalzinho de novembro, então fiquem tranquilos. Então, esse conteúdo aqui eu passei para vocês. Não vou me recordar agora na qual semana, eu acredito que na semana 29 foi a recuperação, eu acredito que na semana 28, né? Na semana do feriado, se eu não me engano, do dia 12 de Nossa Senhora Aparecida, eu passei o conteúdo para vocês referente à capacidade térmica e o calor específico, e também deixei para vocês 2 vídeos de um professor que explicava bem certinho as fórmulas, né? Então, as fórmulas, na verdade, elas têm algumas que elas são novas, mas a fórmula geral é a equação fundamental da calorimetria que vocês já conhecem, que é Q igual a M vezes C vezes ΔT, porque eu posso isolar esse Q e multiplicar esses 2. Então, a fórmula, na verdade, ela não é nova. Vocês precisam saber o que é cada um desses elementos a partir de agora para não fazer errado. Então, lembrando ali da equação fundamental da calorimetria, Q igual M vezes C vezes ΔT, que nada mais, nada menos que essa própria fórmula aqui, ó. Só que aqui eu isolei o Czinho, esse Czinho é o calor específico. Então, aqui ele está isolado, ele estava aqui, ó. Então, o M, que é a massa, e a variação da temperatura que estavam multiplicando, eles desceram aqui embaixo dividindo. Então, a fórmula é exatamente a mesma. Então, esta fórmula aqui já está isolado o Czinho. Esse C minúsculo é quem? É o calor específico, pessoal. Calor específico. Cuidem com a unidade de medida. Calor específico, a unidade de medida vai ser calorias, barrinha, gramas, graus Celsius. Beleza? Por que caloria, grama, grau Celsius? Q é a quantidade de calor em caloria. M é a massa em gramas. E ΔT, variação da temperatura em graus Celsius. Por isso que fica caloria, grama, grau Celsius. Essa é uma das fórmulas que vocês vão estar utilizando. O calor específico vocês já haviam escutado e visto esse valor antes. A capacidade térmica é o nosso C maiúsculo. A capacidade térmica entrou agora para vocês. Qual é a unidade de medida da capacidade térmica, gente? Apenas calorias por grau Celsius. A fórmula da capacidade térmica é esta aqui, ó. O Q é a quantidade de calor e o ΔT é a variação de temperatura. Então, quantidade de calor em caloria e temperatura em graus Celsius. Por isso, a unidade de medida fica caloria, graus Celsius.
Para a capacidade térmica, vocês podem estar utilizando esta fórmula ou então esta fórmula aqui, que é a massa vezes o calor específico. Então, vocês precisam ver o que vocês têm, pessoal. O que vocês têm, certo? Por que a gente pode usar essas duas fórmulas? Qual que é a diferença das duas fórmulas? Vamos supor que o exercício traz a quantidade de calor. Beleza, já está pronto. Mas vamos supor que o exercício ele traz a massa para vocês. Aí vocês têm que utilizar a fórmula que tem a massa. Lembrem que essa quantidade de calor aqui, ó, vamos escrever diferente. Quantidade de calor, vocês sabem muito bem que é isso aqui, certo? Vocês sabem que a quantidade de calor, lá pela equação fundamental, é isso aqui. Então, a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, divididos pela variação de temperatura. Então, da onde saiu esta fórmula aqui? Se eu substituir esse Q pelo que é na fórmula, pelo que é aqui, ó, troquei o Q, não vou mais usar o Q, eu vou substituir por esses três elementos. O que vai acontecer aqui? Variação com variação vai cortar, eu vou ficar com massa e calor específico. Então, por isso que vocês podem estar utilizando as duas fórmulas. Elas são exatamente a mesma coisa, certo? Vocês têm 5 questões, vale 2 pontos cada uma. O que vocês precisam fazer, gente, para resolver essas questões? Tirar os valores que vocês têm do ladinho e interpretar qual fórmula vocês vão usar. Se for calor específico, vocês têm essa fórmula ali da equação fundamental que isolou o calor específico. Mas se eles estiverem precisando do calor específico, vocês podem usar esta fórmula aqui também. É só descer com a massa dividindo. Então, vocês também têm calor específico aqui. Então, vocês precisam ver quais são os valores que o exercício está trazendo. E mais um detalhezinho, a fórmula aqui, ó, do calor específico. Então, o que significa essa caloria grama grau Celsius do calor específico? É o quanto de calor o corpo precisa absorver ou ceder para cada grama variar 1 grau Celsius. Então, quanto de calor é necessário para 1 grama aumentar ou diminuir 1 grau Celsius? Então, qual que é a diferença da capacidade térmica e do calor específico? A capacidade térmica, ela vai falar do corpo inteiro. Então, a capacidade térmica, ela fala do corpo inteiro. É a quantidade de calor total, é do corpo inteiro. E o calor específico é a característica da substância. Ele vai falar de grama por grama. Então, essa é a diferença. Se atentem às questões de vestibular que vão cobrar isso. Então, a capacidade térmica é uma característica do corpo inteiro. E o calor específico é uma característica da substância, certo? E agora vamos para os exercícios. A primeira questão, pessoal, é bem simples. Vocês vão ter uma tabela, ela traz a massa de 5 objetos e traz também os calores específicos. Então, ele traz o calor específico, que é o Czinho, e traz a massa. E ele está fazendo uma pergunta: qual objeto tem a menor capacidade térmica? Então, quais são as fórmulas da capacidade térmica? Esta aqui ou esta aqui? Qual é mais fácil usar? Vejam que vocês já têm calor específico e vocês já têm massa. Qual a continha que nós fazemos aqui? Apenas uma multiplicação. Então, é isso que vocês vão fazer. Multiplicar os valores e assinalar a alternativa que é correta. Então, é uma questão bem simples de fazer. A questão 2, pessoal. Um corpo tem uma capacidade térmica de 18 calorias graus Celsius e o calor específico do material é 0,12. Qual é a massa? Então, uma dica, tirem do ladinho. Vocês têm a capacidade que é de 18. Vocês têm o calor específico do material que é 0,12. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a massa. Então, vocês têm Czão e Czinho. Olhando nas fórmulas, aonde vocês vão ter Czão, Czinho e o M de massa? Então, vocês vão escolher a fórmula que vocês vão usar. A fórmula que tenha o Czão,
o Czinho e a massa. Então, apenas 3 valores. Vocês vão escolher a fórmula, vão trazer aqui para baixo, substituir cada elemento no seu lugar e isolar o M. Então, é bem tranquilo de fazer também. A questão 3, pessoal, é uma questão de gráfico. Então, a interpretação de gráfico. Primeiramente, aqui embaixo vocês têm a variação de temperatura. Aqui em cima vocês têm a quantidade de calor. E o exercício, ele traz para vocês a massa do corpo, que é de 100 gramas. Então, vejam que vocês têm massa, 100 gramas. Vocês têm quantidade de calor aqui no gráfico, que vocês conseguem tirar. Vocês têm variação de temperatura aqui no gráfico, que vocês conseguem tirar. O exercício, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o calor específico da substância. Então, ele está pedindo o Czinho. É o Czinho que vocês vão encontrar. Qual das fórmulas aqui em negrito traz para vocês massa, quantidade de calor, variação de temperatura e o Czinho? É a equação fundamental. Então, é esta fórmula que vocês precisam usar. Mas, professora, qual a quantidade de calor que eu vou usar e qual a variação de temperatura? Pessoal, tem N formas de vocês fazerem. Vocês podem fazer usando o total aqui da quantidade de calor. Então, usa o total, mas aí usa a temperatura aqui embaixo, o total também. Então, podem usar o total e o total. Ou vocês podem usar aqui, ó, a primeira etapa, porque ele tá crescendo igual, né? Então, vocês podem usar essa quantidade de calor, porém, a variação de temperatura vai ser esta aqui, certo? Ah, mas eu quero usar esta variação aqui de quantidade de calor. Aí, vocês vão usar esta variação de temperatura. Então, vocês vão escolher. Todas elas vão dar a mesma resposta. Tanto que vocês usarem o primeiro pedacinho de calor e o primeiro pedacinho de temperatura, ou a que vocês usarem toda a quantidade de calor e toda a quantidade de temperatura. Então, tanto faz, pessoal. Vai dar exatamente a mesma resposta. Façam com bastante cuidado, que é uma questão bem tranquila. A questão 4, pessoal. Um cubo é feito de alumínio e ele possui uma aresta de 3 centímetros. Sabendo que a densidade é de 2,7 e que o calor específico do alumínio é de 0,22, determine a capacidade térmica. Pessoal, capacidade térmica eu tenho duas fórmulas. Quantidade de calor, divididos por variação de temperatura, ou a massa vezes o calor específico. Vejamos que aqui na questão 4, ele não nos informou quantas calorias esse corpo possui. E ele também não falou quantos graus variou. Então, o corpo é feito de alumínio, possui uma aresta, trouxe a densidade e ele trouxe o calor específico. Ele trouxe pra gente o Czinho. Eu quero determinar a capacidade térmica, eu quero achar o Czão. Eu quero achar o Czão. Eu tenho apenas o Czinho. Eu não tenho quantidade de calor e nem variação de temperatura. Eu não consigo usar esta fórmula aqui. Então, a qual fórmula que sobrou? Apenas essa aqui. A massa vezes o calor específico. Tá bem. Calor específico o exercício trouxe. É 0,22. Mas e a massa? Qual é a massa que eu vou usar? O exercício também não trouxe a massa. Mas vejam que o exercício ele trouxe uma outra unidade. Ele trouxe a densidade. Aí talvez vocês já tenham visto em química ou no primeiro ano que a densidade de um corpo a gente determina a massa pelo volume. E ele trouxe a densidade. E ele traz o volume também, porque ele traz que é um cubo e que o cubo tem uma aresta de 3 centímetros. Então, como que eu vou determinar o volume de um cubo, gente? É A ao cubo, certo? Como que eu determino o volume de um cubo? É A ao cubo. Então, o volume vai ser A vezes A vezes A. Aresta vezes aresta vezes aresta. E vocês têm o valor da aresta. Então, é 3 vezes 3 vezes 3. Vocês vão encontrar o volume.
vocês vão ter o volume. E o exercício já trouxe para vocês a densidade, certo? O exercício já trouxe a densidade. Então, quando vocês multiplicarem esses dois, quem vocês vão encontrar? Vão encontrar a massa. Vão encontrar a massa e o calor específico vocês já têm. É só multiplicar os dois, vocês vão encontrar a capacidade. Então, façam com bastante atenção, pessoal, que vocês conseguem acertar esta questão também. É bem tranquilinho, só precisa determinar o volume do cubo primeiro. E a última questão, a questão 5, para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 para 70 graus, foram necessárias 4.000 calorias. Eu quero saber o calor específico e a capacidade térmica. Então, vocês vão optar, escolher a qual fórmula vocês vão usar, indiferente quem vocês vão achar primeiro, se é o calor específico ou a capacidade térmica, e vão apenas assinalar a alternativa correta. Então, vocês já têm 500, que é a massa, 20 para 70 a variação de temperatura, então faz 70 menos 20, vocês já têm, e 4.000 calorias é o quê? Eu aconselho vocês utilizarem a equação geral, certo? E acharem o único elemento que está faltando. Esse elemento que está faltando, quando vocês encontrarem, caprichem para fazer certo, porque é o mesmo valor que vocês vão utilizar para as outras, para determinar o outro valor que está faltando. Então, se vocês errarem essa primeira conta, a segunda também vai estar errada. Então, vocês precisam ter bastante atenção. É só tirar os valores do ladinho, igual a gente fez aqui, e escolher a fórmula correta para ser usada. Beleza? Eu espero, pessoal, que vocês tenham compreendido o conteúdo e que vocês tirem aí uma boa nota para não precisar da recuperação. Beleza? Abraços, pessoal. Boa semana!